Olá pessoal, tudo bem? A gente vai agora aqui para a nossa nona aula, onde nós vamos falar de alguns recursos de formatação de texto dentro do código HTML, tá ok? Vamos construir um outro documento e para a gente ser mais rapidinho e não perder tempo aqui na nossa aula, e também a título de propaganda, vamos lá no nosso grupo, que eu vou mostrar para vocês um documento, que na verdade que é até esse aqui, mas só que no formato no formato de texto, tá aqui, ó, documentos do grupo. Aí vocês vêm aqui, ó, copiem, tá? Quando vocês estiverem estudando aí, é sempre bom escrever, mas se vocês já tiverem decorados e tal, e estão querendo agilizar os estudos, eu deixei lá já prontinho para isso mesmo, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou apresentar para vocês alguns elementos de formatação, de aparência de texto, tá? Então, vou escrever aqui, ó, formatação, vou salvar. Olhem só como é que eu vou salvar essa palavra, esse arquivo. Formatação. Olha como eu escrevi nome. Tá? Sem cedilha e sem acento, tá? Eu vou estar perguntando se eu quero substituí-lo, sim, porque já existe um documento. E nós estamos aqui com ele aqui cruzinho, né? Vamos aqui. Qual elemento... Existe um elemento, desculpe, no HTML que torna o texto itálico. Vamos lá pegar um trecho do nosso site aqui. Copiar, vamos colocar aqui no body. Colar. Vamos dar um parágrafo aqui, né, já para a gente manter o hábito. Tá. Pessoal, o elemento i, que é esse aqui, ó. Vou colocar aqui. O você. I barra i, simples, né? O que vocês imaginam que ele faz? Vamos lá. Vamos salvar. Vamos lá na nossa pasta, que a gente vai descobrir o que o elemento i faz. Aqui, o arquivo, né? Formatação. E olha aqui, ó. Você em itálico. Então a gente acabou de descobrir que o elemento i é responsável por tornar um termo ou um trecho de um texto em itálico, tá? Simplesinho, né? E se nós quisermos colocar um termo em negrito, como é que nós fazemos? Simples, pessoal. O elemento é o elemento B. Ctrl S. Vamos lá verificar. Olha lá, Brasil. Está em negrito. Correto? No entanto, esses elementos eles vêm sendo substituídos por termos que têm uma aproximação semântica com a sua própria função. O elemento B, por exemplo, caiu em desuso. E agora usa-se o strong. Porque strong em inglês quer dizer forte. Então ele tem uma aproximação semântica muito mais do que B, embora B seja relativo a bold, que também tem essa ideia de forte, né? Mas strong é direto, né? A pessoa lê o código, ela vai entender que aquilo ali vai tornar o texto robusto, e do ponto de vista gráfico, tornar robusto é torná-lo negrito. Então, na verdade, eu coloquei aqui no lugar que... Vou deixar aqui o Brasil com o B. Tá? B. E agora nós vamos colocar aqui, ó. Nesse trecho aqui maior, para a gente observar lá. Vamos lá, vamos escrever certinho. Opa. Strong. Vamos aqui, ó. Barra strong. Isso. Tá correto? Tá correto. Vamos aqui salvar. Não esqueçam nunca de salvar, tá? Senão vocês não conseguem visualizar. E olha lá, ó. 121 anos de abolição, exatamente como o Brasil. Se eu, por exemplo, quiser colocar aqui, ó, poder.
você colocar esse elemento é o elemento EM, tá? Vamos salvar e vamos ver o que acontece. Vamos aqui na pasta, formatação. Aqui, ó, poder se tornou também itálico. O EM está substituindo o I. Pessoal, até onde eu li, não há a intenção de transformar o elemento I, né, no elemento EM. O elemento I, ele tem por função destacar uma palavra, assim como a gente usa, né, normalmente nas regras da ABNT, quando a gente está escrevendo aí nossos textos acadêmicos e tal, e que precisa ter aquele rigor de formatação, a gente sabe que a ABNT pede que todos os termos em língua estrangeira sejam colocados em itálico. Então o I, ele também no HTML tem essa função, né, demarcar uma palavra estrangeira. No entanto, o EM, ele tem uma função que está para além da modificação do estilo do texto, né, que é uma modificação que na verdade não é uma modificação, é a possibilidade de enfatizar ao navegador e aos mecanismos de busca um termo dentro do seu texto. Então você está sendo enfático em relação àquilo. O uso correto dos elementos HTML, eles podem proporcionar ao site um bom posicionamento nos mecanismos de busca. E como a gente sabe que os mecanismos de busca são um caminho para as pessoas aparecerem, né, com seus trabalhos, venderem os seus produtos, o Google se baseia na inscrição de determinados elementos para classificar a relevância de determinados termos. Então vamos supor que eu esteja buscando por tráfico negreiro no Google. E aí eu tenho um monte de gente que escreveu sobre tráfico negreiro. Como é que o Google organiza esse documento e me mostra lá na frente, né, qual o texto que vai aparecer na frente? Por que ele dá por prioridade um determinado trecho, né, um determinado documento ou site em relação a outros? Porque esses sites são preparados para aparecer lá na frente pelo desenvolvedor do site, né? Existem essas técnicas que são chamadas técnicas de SEO, Search Optimization, eu acho que é SEO, né? Search Engineer, vou até escrever aqui, é uma sigla, mas eu acho que é isso aqui, ó. Searching Engineer, eu não tenho certeza se é assim que se escreve, tá? Engineer Optimization, tá? Essas técnicas, elas são as que se utilizam, né, dessas noções do que é prioritário dentro de um site, né, e torna determinados aspectos ou informações tão prioritárias que no momento que você busque por elas vão subir, vão aparecer lá no Google lá na frente, né? É isso que faz com que, entre outras coisas, visitação de site e tal, dá aí ao site a prioridade em estar lá entre os primeiros. E estar entre os primeiros é bacana porque a gente sabe, ou pesquisas da área dizem que geralmente o usuário ele encontra o que ele está procurando ou ele para de procurar na primeira página ali, né? Então é importante você aparecer entre os primeiros links do Google para que você seja então escolhido pelo usuário, né, para ser clicado, né? Isso é de responsabilidade aqui, ó, da Search Engine Optimization. Só que, pessoal, esse é um assunto que a gente vai discutir ao longo do curso, não é a nossa ênfase, mas é bom que seja do conhecimento de vocês. E serve também para eu introduzir vocês um pouco na CSS. Na verdade, eu não vou introduzir na CSS, eu vou justificar por que eu não estou falando da forma como se formata até agora, né? Cor, mudar cor de fonte, tamanho, porque isso não se faz pelo código HTML, isso acabou. Agora a gente faz isso via CSS, né? Vou até escrever aqui, ó. CSS para vocês significa Cascading Style Sheet, que significa estilo, folha de estilo
em cascata, tá? Então a gente vai discutir sobre isso, o que, que isso significa, e vocês vão ver como esta frasezinha aqui e essa siglazinha aqui, como a gente vai mais chamar, CSS, vai mudar completamente a forma de fazer o website, como vai tornar muito mais fácil a gente construir e muito mais bonito e muito mais funcional o nosso site, tá bom? Então, se eu não falar disso já na próxima aula, eu com certeza falo na aula seguinte, a que será a próxima aula, tá bom, pessoal? Um grande abraço, obrigada a todo mundo pela participação e vamos juntos!